Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre este texto. Nós vamos então abrir Eclesiastes, capítulo 3. Nós leremos até o verso 15. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa um homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar. Senhor, abre-nos os olhos para que contemplemos as maravilhas da sua lei, da tua lei. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que o livro de Eclesiastes nos mostra de que a busca pela felicidade é nada mais do que a busca por um valor permanente, por algo que nos dê a sensação de plenitude, de significado, por um tipo de sensação de plenitude e satisfação que dure para sempre. Nós vimos que no mundo visto como um fim em si mesmo, por causa da queda, nós não podemos encontrar este valor. Nós já vimos isto nas várias buscas que o pregador realiza, que ele empreende. Ele procurou significado e valor permanente, felicidade permanente na sabedoria. Ele procurou nos prazeres fúteis da vida. Ele procurou nos projetos e empreendimento. E ele concluiu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Na mensagem anterior que nós estivemos tratando do fracasso do trabalho na busca pelo sentido da vida, ele deixou claro que o trabalho, ele fracassa em produzir sentido para a vida, porque, primeiro, os seus frutos podem parar em mãos erradas. Às vezes você deixa riquezas, fruto do seu trabalho, para filhos, e você não sabe se eles vão ser sábios ou insensatos, se eles não vão torrar toda a riqueza que você acumulou, ou vão utilizá-la para o mal. Isso quando você consegue deixar para os filhos, quando não é para os estranhos. Nós vimos também que o trabalho não tem um valor permanente, porque a sobrecarga do trabalho acaba nos privando do repouso e acaba nos fazendo esquecer das alegrias simples da vida. Vimos ainda que o trabalho também não tem esse valor permanente que buscamos, porque sua motivação mais frequente é a inveja e a ambição, que na verdade acabam por produzir a miséria, a opressão, as injustiças, as traições e muitas outras mazelas que nós vemos no mundo. Então, nós vimos que porque este mundo é um mundo caído, nós não podemos encontrar esse valor
permanente pelo qual nós vamos sentir a nossa vida preenchida. Mas nós insistimos em buscar. E nessa busca nós acompanhamos o pregador só para descobrir o que no fundo nós experimentamos todos os dias. Os nossos projetos, a nossa busca nunca chega ao ponto que nós estávamos pretendendo chegar. Essa é a razão porque nada nos satisfaz plenamente nessa vida e com o tempo tudo perde o brilho, tudo perde a cor. Ainda ansiamos o paraíso, mas vivemos num mundo onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, e talvez haja valor permanente em algo que não seja material, e é nesse contexto que o pregador busca algum sentido mais tarde nos versos, no versículo 16 do capítulo 3 em diante, algum sentido também. Ele volta à questão do idealismo, do moralismo, da organização política e da religião, e a frustração o leva a cochear entre esses valores e outros mais fúteis, como o isolacionismo e o materialismo. Mas nós não vamos ver sobre estas coisas. Eu quero apenas considerar com vocês o que está no capítulo 3, porque, de fato, a busca do ser humano por um valor permanente, ela é uma expressão da sua busca, da sua sede pela incorruptibilidade, pela imutabilidade. O que é incorruptibilidade? Incorruptibilidade é a qualidade daquilo que não se corrompe, daquilo que não pode ser destruído, daquilo que não pode ser estragado, daquilo que não pode morrer, que não pode desaparecer ou que não pode perder o brilho. Há no nosso coração uma sede pela imutabilidade, uma sede por aquilo que não pode ser corrompido. Mas a palavra do Senhor vai nos demonstrar por que nós não conseguimos matar essa nossa sede. E no capítulo 3, o que nós vamos ver é exatamente sobre o caráter mutável do mundo em que nós vivemos. São duas verdades que ele vai mostrar aqui, e que nessa noite eu quero compartilhar. O caráter mutável dos acontecimentos e dos eventos. E, em segundo lugar, a falta de controle que nós temos sobre eles. Então, são duas coisas muito claras que o autor vai colocar nesse capítulo 3. Ele ainda está falando sobre essa busca, ele vai continuar esta busca mais para frente, mas a partir de agora ele vai mais observar as coisas da vida, ele vai observar as coisas que ocorrem na nossa vida, as várias experiências que nós temos, para chegar a algumas conclusões sobre a mutabilidade das coisas e para chegar a uma conclusão sobre a falta de controle que nós temos sobre as coisas. E aí ele vai também mostrar a razão dessa falta de controle e a razão dessa mutabilidade. Então, é isto que ele quer dizer quando ele diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero então começar expondo esse texto, primeiramente desconstruindo uma interpretação errada e popular que é muito comum. A gente usa muito esse texto para dizer que nós precisamos aprender e saber o tempo certo de fazer as coisas, né? Nós temos que saber quanto tempo nós devemos dedicar ao nosso trabalho, quanto tempo nós devemos dedicar à oração, nós temos que saber o momento certo de fazer as coisas, porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Então, tem hora que é tempo de abraçar, mas você tem que saber também quando você tem que deixar de abraçar, né? Tem hora que você vai plantar, mas tem hora que você tem que saber quando você tem que arrancar. Então, muitos usam esse texto para trazer a ideia de que, com a ideia errônea de que ele está dizendo que nós temos que discernir, aprender a administrar o nosso tempo. Esse texto não está falando sobre a administração do seu tempo. Desculpa eu decepcioná-lo, mas ele não deve ser usado para isso. Você tem que considerá-lo no contexto de Eclesiastes.
O que ele está dizendo é que tudo aquilo que nós vamos fazer traz resultados, e tudo aquilo que nós vivenciamos também tem um tempo específico de duração. O que ele quer dizer é que nada dura para sempre. O que significa a tempo, tudo tem o seu tempo determinado, olha, tem um tempo determinado, mas não é você que determina, você vai descobrir isso mais à frente no texto. O que ele está dizendo é que aquilo que vai lhe acontecer, os momentos que você vai vivenciar, experimentar na sua vida, os bons momentos, os maus momentos, tudo já está determinado e tudo tem o seu tempo de duração. É este o significado deste texto. O que ele está então querendo dizer, essa seria a primeira verdade aqui, é que nós não temos controle sobre os tempos e eventos da vida. Na verdade, desculpem, essa é a segunda verdade. A primeira verdade é: todas as coisas que nos acontecem, todos os eventos que nós vivenciamos, já têm um período específico determinado para o seu começo, meio e fim. E a segunda verdade é: nós não temos controle sobre isso. Ok? Vou repetir. O que esse texto vai nos dizer é que todas as coisas que nos acontecem têm um tempo determinado já estabelecido para durar. Em segundo lugar, nós não temos controle sobre estas coisas. Nós não temos controle sobre os tempos e eventos da nossa vida, sobre as fases e experiências da nossa vida. Não temos controle. Isso fica muito claro porque se você for aplicar, por exemplo, este texto para a administração do tempo, você vai ter algumas dificuldades. E eu quero mostrar para vocês antes de prosseguir. Por exemplo, ele diz que há tempo de nascer, verso 2, e tempo de morrer. Você que determina o tempo de nascer e o tempo de morrer? É? Você determina quando nasce e você determina quando morre? Ah, se fosse. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso lamento, mas nós não temos controle. Então não está falando de administração de tempo. Como é que você vai administrar o tempo de nascer e o tempo de morrer? Certo? Ele diz que é tempo de plantar e talvez o certo, se fosse a questão de administração do tempo, era o tempo de colher, né? Então você tem que saber o tempo da colheita, mas ele não fala de colher, ele fala de arrancar o que você plantou. Então não é administração de tempo, nem administração das coisas. Ele está exatamente dizendo que a gente não consegue administrar, porque às vezes a gente planta certas coisas, e o que ele quer dizer, às vezes a gente acha que vai colher, mas a planta pega um fungo, pega uma praga, e aí a gente vai ter que arrancar, ou ela não dá fruto, e a gente vai ter que arrancar. É isso que ele vai dizer, é isso que ele está dizendo. Observe de novo, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Prantear aqui é lamentar tragédias. Você gostaria de administrar o momento? Se você pudesse administrar, você não iria escolher um tempo em que você iria viver tragédias, não é? Ele fala de tempo de espalhar pedras e ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Quem de nós queria administrar, né? Não, agora eu não quero mais. Não, às vezes a gente nem tem controle sobre isso, a gente queria ficar abraçado o tempo todo, mas a gente não consegue. Ele diz que há tempo de guerra e tempo de paz, tempo de buscar. Se fosse administração de tempo, o contraste seria tempo de achar. Mas ele diz tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Coisas que você compra e que você acumula, aquilo é tão bonito. Daqui a pouco aquilo perde o brilho, perde a utilidade. Você até descobre que você nunca precisou daquilo, que foi mero consumismo, e você joga fora. O que ele está dizendo, meus irmãos, é que todos os dias, em nossas lutas e anseios, nós vamos percebendo que os acontecimentos e as fases da vida não estão debaixo do nosso controle, e que eles não duram para sempre. Ninguém pode escolher a época de nascer ou de morrer. E as coisas que nos acontecem, ninguém pode escolher a época
em que você vai plantar e em que você vai arrancar. Ninguém consegue escolher o tempo pelo qual vai rir, vai se alegrar, vai se regozijar, e o tempo que vai plantear, porque se a gente pudesse escolher, a gente ia escolher o riso. Veja, no verso 3, ele chega a dizer que há tempo de matar e tempo de curar. Mas a Bíblia diz que nós não devemos matar, somente o Estado tem poder de vida ou morte, segundo a palavra de Deus. No nosso país não tem, mas a Bíblia estabelece que é assim, que sim. Não é sem razão que a autoridade traz a espada, diz Paulo em Romanos capítulo 13. Isso é um ponto para uma outra mensagem. Mas nós não temos essa autoridade, mas às vezes acontece. Quantas pessoas cometem homicídio e dizem, eu não imaginava que eu era capaz disso. Pessoas de bem, de repente, podem, por algum descontrole da sua ira, algum ciúme mortal e doentio, algum tipo de obsessão, matar alguém. É isso que ele está dizendo. Mas há tempo também de curar, de derribar e de edificar. Nós não temos controle sobre as coisas que nos acontecem. E as coisas que nos acontecem, meus irmãos, especialmente aquelas que põem fim a momentos felizes, elas frustram a nossa confiança em nossos esforços pela felicidade. Nós descobrimos para a nossa decepção que é falsa aquela afirmação de que tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Que basta sonhar, acreditar e correr atrás dos meus sonhos, ou numa versão mais evangélica, é igualmente falsa aquela profetada que diz que se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Ah, pastor, mas a fé é uma coisa espiritual. Nem sempre. Quando ela é um meio de manipulação de Deus, ela é carnal, ela é pecaminosa, ela é idólatra, porque nós não estamos, na verdade, buscando a Deus, nós estamos buscando realizar nossos sonhos, e Deus é o meu empregado para me fazer realizar o sonho. Esse tipo de fé é uma fé secularizada, é uma fé utilitarista, pragmática. Mas nós descobrimos, como disse um comentarista, que qualquer que seja o nosso espírito de iniciativa, qualquer que seja o nível da nossa perícia, nossos verdadeiros patrões parecem estar nestas épocas que nós não podemos evitar, que nós não podemos mudar, não apenas as do calendário, mas também aquela maré de acontecimento que nos faz neste instante tomar algumas providências que nos parecem adequadas e em seguida outro tipo de providências que reverterão nossas ações. Quantas vezes você fez um plano, tendo certeza que ia dar certo, e você tem que ter um plano B, porque aquele seu plano não deu certo. Você plantou, mas talvez você tenha que arrancar o que você plantou. Não somos senhores do nosso próprio destino. E isto nos assusta. Porque todos nós gostaríamos de ter esse controle. Todos nós, e eu me incluo, e é isto que nos aborrece. Como disse o personagem do filme Hannibal, né? O maníaco lá, ele diz assim, só temos uma coisa para perder, nossa soberania. E é tão precioso esse controle, tão precioso esse poder. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo que nada, nós não temos o controle sobre nada. Às vezes, quem é que casa aqui, ele fala de, verso 8, tempo de amar e tempo de aborrecer. Aborrecer é uma palavra mais branda para odiar, a palavra é odiar. Ora, isso não é algo para a gente administrar. Ele está dizendo que tem um momento que você ama. Mas tem momento que por algumas coisas que acontecem ou que o outro faz, a mesma pessoa que você diz amar, você odeia.
Você quando casa, você quer amar para sempre, amor para toda a vida, e alguns ainda têm essa visão idólatra, amor por toda a eternidade, quando a Bíblia diz que o casamento é temporário, como relacionamento homem e mulher. Mas, tristemente, muitas pessoas descobrem que elas amanhecem odiando aquele que um dia amaram. Muitas mulheres descobrem que o seu príncipe virou um sapo. Muitos homens descobrem que sua princesa virou uma víbora. E aí aquele amor arrebatador que fez você enfrentar os pais, que fez você enfrentar todo mundo, que você até debaixo de uma ponte, de repente, se tornou em ódio, se tornou em aversão. E o sonho que você tinha de viver um grande amor foi frustrado. Porque há tempo de amar e tempo de odiar. E veja, ele não está falando isto como um ideal que você deve buscar, ele está falando como uma realidade inevitável. Esse é o ponto. É inevitável. Há momentos, os irmãos sabem disso, no casamento que você vive aquele romance, e há momentos que é uma guerra. Há momentos que você quer abraçar os amigos, estar com eles, mas às vezes acontece alguma coisa que está fora do seu controle e que você fica aborrecido e de repente grandes amigos se separam. Nós não temos controle sobre as coisas que nos acontecem. Mas meus irmãos, sabe qual é o problema? O problema é que tristemente o nosso coração idólatra e insiste em buscar imutabilidade, incorruptibilidade nas coisas deste mundo. Nós insistimos em que o nosso dinheiro seja suficiente para nos satisfazer todas as necessidades. Nós insistimos em que aquele grande amor nunca sofra decepções e nunca se perca. Nós insistimos em buscar ter a atenção e o respeito das pessoas para manter ou elevar nossa autoestima o tempo todo. E buscamos tudo nas coisas deste mundo, confiando que os nossos esforços vão nos dar uma experiência feliz, duradoura. E todos os nossos dias nós somos frustrados. Mas ao invés de correr para Deus, a nossa tendência é tomar providências, aumentando a cerca de autoproteção, para nos certificar de que não vamos ser decepcionados de novo. E vamos seguindo nesse desconforto. Por isso que a gente faz promessa quando é decepcionado. Eu nunca mais vou fazer isso. Ah, pastor, não vou mais não. Eu não vou mais tentar. Eu desisti. Olha, eu não vou ser mais besta não. Agora, a partir de hoje, quantas vezes você falou isso? A partir de hoje eu vou fazer assim, porque assim não dá certo. Eu vou fazer assim. E não dá certo de novo. Essa atitude é idólatra. Porque nós achamos que nossos esforços, nossa sabedoria, nossa inteligência, nossas estratégias vão nos dar o controle sobre as coisas. E em segundo lugar, porque nós achamos que tendo controle sobre essas coisas, elas vão nos satisfazer. E meus irmãos, é assim que nós criamos barreiras de todo tipo em nossas relações humanas. E é isto que leva algumas pessoas, inclusive, ao suicídio. Quando elas percebem que nas coisas deste mundo não conseguem encontrar um valor permanente, então elas pensam, não vale a pena continuar vivendo. Ou seja, eu não admito que este mundo não me preencha. Mas esta não é a mensagem de Eclesiastes. O que ele está dizendo é, não vale a pena viver se eu não entender onde está a satisfação para minha sede pela imutabilidade. E por que eu tenho essa sede? Por que eu tenho e onde? E aí vem então uma terceira verdade, né? Então a primeira verdade, os eventos e acontecimentos da minha vida, eles não duram para sempre. Sejam os tristes ou os alegres. Nada dura eternamente. Segundo, eu não tenho controle
sobre as experiências da minha vida. Há sim uma relação de causa e efeito, mas eu não posso me certificar que sempre eu vou ter os resultados que eu quero. Segundo lugar, terceiro lugar, agora sim, a vida e a história da minha vida, a vida e a história estão nas mãos daquele que as criou. Soberania, meus irmãos, é um atributo, soberania absoluta, é um atributo exclusivo de Deus. Nós até temos soberania, mas derivada, limitada, mas soberania absoluta, só Deus tem. Então, nós, quando queremos controlar todas as coisas, isto é nada mais, nada menos do que aquela inclinação que herdamos de nosso pai Adão, de querer ser iguais a Deus. Soberania absoluta pertence a Deus. A história está nas mãos de Deus. É isso que quando ele diz, primeiro no verso 1, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele está dizendo, tempo aqui há um tempo determinado. Então, se eu não tenho controle, alguém determina. Alguém controla. Isso ele deixa implícito no verso 1, quando ele diz, há tempo para todo propósito. Quem é que controla? Ele vai explicar no verso 11. Ele diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Verso 17, ele diz, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Quando ele diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, ele está dizendo, Deus é que controla o tempo determinado. Quem determina é o Criador. É isto que ele quer dizer. Ele fala de novo no verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Ele determinou os dias de tristeza, os dias de alegria, e você não pode acrescentar nem tirar. O que ele está dizendo aqui, quando ele diz que tudo que Deus faz durará eternamente, ele está dizendo, eu não posso acrescentar nada ao plano de Deus. Nada. Tudo que é deste mundo procede do nosso Deus. Ele está dizendo que a obra e o plano de Deus permanecem intactos. Eu não posso mudar. E ele está dizendo que aquilo que Deus faz, Ele faz com seu tempo determinado. Ele determinou todas as coisas. Homens e mulheres não podem, por si mesmos, determinar o fim desde o princípio da vida, ou um fim desde o outro. Não pode acrescentar nada ao plano eterno de Deus, nem tirar dele coisa alguma. Coisa alguma. Então por que é que eu não me satisfaço com tudo isso? Meus irmãos, é porque o pecado em meu coração me inclina a querer ser igual a Deus, me inclina a querer tomar de Deus uma prerrogativa, um direito, que é somente dele, de controlar a sua criação. Você aceita que um outro tenha direito sobre algo que é seu? Quantas vezes você não manifesta essa soberania numa escala obviamente menor, quando diz, não, mas eu faço o que eu quero do que é meu. Isso é meu. Olha, você é meu filho. Você é minha filha. Você tem que me obedecer. Só, olha, você é minha mulher. Você é meu marido. Não, esse carro é meu, eu comprei. Só que tudo que é nosso por empréstimo. Deus nos deu. Nada nos é pertencente em absoluto. Até o fôlego de vida. Mas nós usamos este direito de propriedade
para fazer valer nossa vontade? Ora, se tem alguém no universo que pode dizer isso das coisas, é aquele que as criou. E ele tem o direito. E não adianta a gente reclamar. A resposta dele para nós é: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode o barro dizer ao oleiro: por que me fazes assim, o vaso? Acaso gloriar-se-á o machado contra aquele que corta com ele? Diz o Senhor Deus. Ele é soberano. E as obras e o plano dele são intactos. Eu não posso determinar as coisas da minha vida. E aí, nós perguntamos então, por que então eu tenho essa sede? Meus irmãos, esta sede também vem de Deus. A palavra de Deus diz no verso 11 mesmo: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Esta sede que existe no meu coração pelo imutável, foi Deus quem colocou. E essa busca que você tem pela felicidade, ela no final das contas é a busca por algo que só Deus pode preencher. O problema é que na sua insensatez e seguindo o seu coração idólatra, os homens trocaram a glória do Deus incorruptível pela semelhança de imagem incorruptível. E todas as vezes que o homem rejeita o seu Criador, ele vai colocar outra coisa no seu lugar, e aquela coisa será o seu Deus. O ateu rejeita a existência, o conhecimento de Deus, mas põe a sua fé na ciência. Todo sentimento de busca pelo valor permanente é um sentimento essencialmente religioso. O homem é religioso, mesmo o ateu. É por isso que alguns projetos políticos divinizam o Estado. Marxismo é ateísta, não é? Marx disse que Deus não existia, que a própria evolução da história traria uma sociedade ideal, que é uma sociedade sem classes. E isto é o céu marxista. E o Estado é aquele Deus que vai trazer esse céu, tomando os bens dos ricos à força e distribuindo para os pobres. Só que não, porque nunca fizeram isto. Sempre ficou na mão de uns poucos. Ele apenas distribuiu a desigualdade. Aumentou a desigualdade. Quando nós olhamos essa ideia do Estado laico, por exemplo, veja a implicação política, né? Nós estamos num período onde isso está aflorando, a implicação política disso aqui. Quando se fala do Estado laico, isto quer dizer, o Estado não precisa de Deus, no final das contas. O Estado é o grande Deus, ele vai educar seus filhinhos, ele vai ensinar sobre sexualidade para os seus filhos. Deixa os seus filhos na mão do Estado, no projeto de educação integral. E o Estado vai cuidar dos seus filhinhos, o Estado vai lhe dar tudo o que você precisa. Esta é uma visão divinizada, ela é religiosa, ela vem dessa busca do homem. Só que o Estado, além de ser criatura, ele ainda é uma coisa provisória, não natural e estabelecida por Deus na geração, no período pós-diluviano, a partir do período pós-diluviano, para conter a violência e para conter a opressão. É temporário. Mas essa busca das pessoas por uma sociedade melhor, ela vem desse sentimento religioso, por algo imutável. Mas a Bíblia diz que este mundo está fadado à destruição. Deus estabeleceu até o tempo para este mundo durar. E nenhum projeto político vai mudar isso. O mundo não será modificado por nenhuma ideologia, nenhum projeto político.
O mundo será modificado por uma ação divina. Aliás, ele já foi modificado por uma ação divina na história. Ainda veremos isto mais à frente. Mas nós precisamos lembrar que o autor está dizendo que não é que as coisas que Deus faz são imperfeitas, não. Ele faz tudo formoso no seu devido tempo. Tudo tem o seu limite. Tudo que ele faz durará eternamente. Seus planos são intactos. E eu não posso acrescentar nada, nem tirar nada. Para que Deus faz isso? Porque Deus coloca a eternidade. Se eu vivo num mundo que não pode me satisfazer, esta sede pela eternidade. Ele diz, no verso 14, parte B, e isto Deus faz para que os homens temam diante dele. Deus faz estas coisas para que os homens temam. Para desenvolver temor nos homens. Então, essa característica da vida, da imprevisibilidade da vida, da falta de controle, é para nos levar a correr para o único que tem controle. E nos submeter ao seu controle. É esta a experiência do salmista no Salmo 139. Você lembra o que diz lá, se você quiser abrir? Lá está escrito: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Esquadrinhas, examinas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Eu estou debaixo do teu controle. É isto que o salmista está dizendo. E sabe qual é a primeira reação do salmista? Ele tenta fugir. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Você pode conferir aí. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Essa palavra maravilhoso não expressa um fascínio nesse primeiro momento. Expressa, na verdade, um certo temor, um certo susto, uma surpresa. É uma coisa difícil de entender. Por isso ele tenta fugir. Observe o versículo seguinte. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás, tu és onipresente. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, no original é na sepultura, no reino dos mortos, lá estás também. Onde é o lugar mais longe do mundo? Onde o sol nasce. E é isso que ele diz, se tomo as asas da alvorada, alvorada é o amanhecer, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Eu estou lutando pelo controle, isso é luta pelo controle. Até as trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Porque tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. E aí ele começa então a descobrir a maravilha que é estar debaixo da soberana mão de Deus. Ele diz, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Agora sim, não mais com medo, mas com fascínio, ele diz, que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos.
E como é grande a soma deles. Se os contassem excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E aquilo que começa com uma constatação, termina com uma súplica. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, e tenta fugir. Mas quando ele encontra a Deus, ele descobre que o mesmo Deus que gerou nele esse temor é o único que pode salvá-lo, é o único que pode preenchê-lo. Então o que começa com uma constatação termina com uma súplica: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele se rende a Deus. Então Deus, Ele estabeleceu todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele colocou a eternidade no seu coração, para que você desista de procurar nas coisas deste mundo um valor permanente, a satisfação para a sede da sua alma, e você corra para o único que lhe criou, para que você tema, para que você não confie nas suas obras, na sua esperteza, e para que você corra para Ele e se submeta a Ele. É isto que Ele está dizendo, para que os homens temam diante dEle. É por isso que diz o verso 11 de novo: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Você não sabe o que vai lhe acontecer amanhã. Sim, você vive num mundo que tem leis de causa e efeito. Os atos de Deus não são arbitrários. Você vive num mundo que tem leis de causa e efeito. Sim, você precisa viver de modo responsável no mundo. Mas não, você não pode garantir em absoluto que você vai viver só dias felizes e quanto tempo ele vai durar. Eles vão durar. É por isso que ele diz: o que é já foi, e o que há de ser já foi, Deus fará renovar-se o que se passou. Meus irmãos, embora num primeiro momento o fato de que a vida e a história estão nas mãos de Deus nos assuste, isto também pode ser a base da nossa alegria e da nossa segurança. Porque se nós nos curvamos perante Deus, se nós corremos para aquele que nos criou, e nós buscamos ter um relacionamento pessoal com Deus, aí sim nós vamos viver a vida, primeiro, desfrutando dos bons momentos, não como fruto dos nossos esforços, e nem esperando que eles durem para sempre, mas como dádiva da graça de Deus, sendo agradecidos. É isto que a palavra de Deus quando diz que nós temos que desenvolver o contentamento. É isso que a palavra de Deus quando diz que em tudo nós devemos dar graças. Em segundo lugar, nós vamos descobrir que os maus momentos também vêm da mão de Deus, mas se temos um relacionamento com Ele, estes também vão nos trazer benefícios. Eles vão nos trazer crescimento, eles vão nos humilhar e nos fazer abandonar a confiança em nós mesmos e em qualquer coisa ou pessoa deste mundo, para nos levar para Deus. É neste sentido que até os maus momentos podem ser bênção. Irmãos, para o ímpio, para aquele que não teme a Deus, os maus momentos podem se tornar em maldição, embora sejam bênção de Deus, porque até a alegria dos perversos é dádiva de Deus. Mas pode vir a ser para maldição, porque ao não reconhecer que aquilo é graça do seu Criador, a não dar glória e graça a Deus, ele acumula juízo para si. De modo que tudo que eu vivencio neste mundo, eu tenho que vivenciar
na presença de Deus, no temor de Deus, sabendo que tudo que eu tenho de bom vem de Deus. É por isso que no verso 12, ele repete um refrão que ele já tinha falado no verso 22, no verso 24 do capítulo 2. Ele diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Veja, ele não está dizendo que eu não posso ter prazer. Ele está dizendo que, na verdade, neste mundo caído, não tem coisa melhor do que você ter alegria e viver uma vida confortável. Mas olha o que ele diz em seguida: e também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que ele está dizendo é, às vezes, o seu trabalho vai trazer um fruto que vai trazer sim alegria. Se você vive sabiamente, muitas vezes você vai ter alegria como fruto do seu trabalho, mas o seu trabalho não é o que determinou isto. É a graça de Deus que determinou. É isso que ele está dizendo. É dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do seu trabalho. São dois sentimentos que a palavra de Deus quer despertar em nós aqui. Um é de temor. O outro é de gratidão. Quando nós temos as coisas boas, nós vamos reconhecer que aquilo é de Deus. Então a nossa alegria no final vai ser em quem? Em Deus. Então uma coisa é, você consegue realizar um sonho. Aí você bota no Face, enfim, uma conquista, me formei. Que bom que eu consegui lutar. Ainda tem um monte de crente que diz, você merece, você merece, você merece, você merece. Eu não devo me alegrar, pastor, quando eu me formo? Sim. Mas qual é a alegria do crente? Que bom que eu me formei. Deus seja louvado. Que presente de Deus, porque muitos que começaram esse curso e às vezes até se esforçaram mais do que eu, não conseguiram terminar, mas pela sua graça, Deus me fez terminar. Que bom! Mas eu sei que minha alegria no final não está nisso, está em ver a bondade do meu Senhor. Está em ver em como Ele cuida de mim. E se eu não conseguir um emprego de primeiro momento, Ele estará comigo, mesmo Deus que me fez chegar aqui. Então minha alegria não está na formatura em si, mas no dom que Deus me deu. Você está entendendo? Este é o ponto. Nós precisamos entender isto, meus irmãos. E eu quero então já chegar à conclusão. Concluir. Qual é a conclusão a que nós chegamos a partir deste ponto? O que nós podemos tirar de lição para nós neste momento? A palavra de Deus, em Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que o pregador diz, que ele quer dizer quando ele diz, vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade, lembra a palavra vaidade? É vapor, névoa, suspiro. Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Achando que são os meus planos. Façam planos, mas confie os resultados a Deus. E se eles não vierem, entregue-se sob a soberana mão de Deus. Agradeça a Deus mesmo assim.
Porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que nós podemos aprender é: façamos planos, procuremos viver sabiamente, mas os bons momentos que viveremos estão debaixo do controle de Deus. Nós não podemos garantir nada. Faça planos, mas confie os resultados a Deus. Segundo, viva bons momentos. Aproveite os bons momentos que você tem na vida, pois sim, eles também existirão. A Bíblia diz que nada dura para sempre, isso também inclui momentos tristes, graças a Deus. A tristeza, um momento acaba, a vida não é só tristeza, não é? A gente tem momentos de alegria. Viva esses bons momentos, mas desfrute deles, reconhecendo que são dádiva de Deus. Seja grato a Deus. Entenda que a fonte da alegria vem dele. Porque, irmãos, tem dia que a gente tem a nossa mesa uma refeição principesca, mas não temos apetite. Não é verdade? Às vezes você está doente, não consegue comer. E aí? Mas quando Deus dá paladar, aí você pode comer. E quando você está com aquela fome, e o seu paladar está em dia, você faz um ovinho frito com farinha e sal. Ah, aquilo é delícia. Porque vem de Deus. Terceiro, quando vierem os maus momentos, submeta-se a eles, lembrando que fazem parte de um mundo caído. E lembre que eles existem para mostrar a você que a sua pátria está nos céus. De que esse mundo está fadado à destruição, está debaixo do juízo de Deus, não é um lar permanente. E quarto, aprenda a arte do contentamento. Aprenda o segredo do contentamento. E onde está o segredo do contentamento? E eu quero encerrar com esta passagem. Filipenses capítulo 4. Paulo estava na prisão. Estava passando privações. Ele não podia trabalhar, porque estava preso. Mas não tinha sustento, tinha que ter alguém que levasse sustento para ele. Nenhuma igreja tinha mandado oferta. Até que a igreja de Filipos mandou oferta para ele. E desse verso 10 em diante ele vai agradecer. E ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Veja, a expressão no Senhor é para dizer, a minha alegria não foi na coisa em si, mas foi na bênção que o Senhor me deu através dela. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. O cuidado aqui é a oferta que eles mandaram, cuidado pelo sustento dele. Ele diz, olha, eu fiquei cheio de alegria quando eu recebi o dinheiro, a oferta de vocês. Mas a minha alegria está no Senhor. E aí ele vai explicar, olha, mas a minha alegria não é por causa da pobreza, verso 11, veja aí, digo isto não por causa da pobreza. A minha alegria não é porque eu não tinha o que comer e agora eu tenho. Não é essa a razão principal da minha alegria. E aí ele vai explicar por quê. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, ou seja, viver situações de humilhação, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ele está dizendo que é um aprendizado, não é automático. É um aprendizado na vida. Tanto de fartura como de fome,
assim de abundância como de escassez. O que é que esse crente está dizendo? Eu aprendi a viver contente quando eu tenho fome. E ele passou fome. Pastor, crente passa fome? Sim. Pode ser que Deus leve o crente. Via de regra, Deus sustenta o crente. A Bíblia diz que Ele sabe do que nós precisamos. A maioria de nós não passa fome, mas pode ser que para que aprendamos a confiar em Deus, a estar contente em Deus, venhamos a passar fome. Paulo, por causa do seu ministério, passou fome, é o que ele está dizendo. Mas ele também aprendeu a viver contente quando tem fartura, porque quem tem fartura não tem necessariamente contentamento. É por isso que quem tem dinheiro quer mais. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem ama a riqueza nunca se satisfaz. Então, o contentamento, a riqueza não traz contentamento. Porque se trouxesse, para que você quer ficar mais rico? E a gente ainda diz, eu não sei para que fulano, esse pessoal rouba tanto, né? Já tem tanto. Mas quando você tem, você diz assim, Senhor, já está bom, né? Não, você quer investir, você quer mais. Por quê? Porque o dinheiro não traz contentamento. Então o que ele está dizendo é, eu aprendi, quando eu tenho muito, também estar contente. Quando eu tenho pouco, estar contente. Qual é o segredo? Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, a gente usa esse texto para tanta coisa. Mas o que ele significa é, eu posso passar fome, porque Cristo habita em mim, e Cristo me fortalece. Eu posso passar fome porque eu não vou murmurar, porque Cristo é a razão da minha alegria. É isso que ele está dizendo. Eu posso ter fartura, eu não vou me orgulhar por causa disso, porque Cristo foi quem me deu. É Ele quem me fortalece. Cristo é o segredo do pleno contentamento. É por isso que você nunca vai achar valor permanente, felicidade permanente nas coisas dessa vida. Deus está querendo te dizer que essa sede de eternidade só pode ser preenchida por Cristo. Quando você entender isso, quando você passar fome, você vai poder passar fome, vai poder sofrer e vai viver alegria também. Mas o seu contentamento vai estar em Cristo. Moças solteiras, orem por um esposo. Orem por um esposo. Eu oro muito por vocês, para que Deus dê um bom esposo. Eu vejo tanta moça crente, Senhor, não tem um homem que preste para essas irmãs. Mas saiba que a razão do seu contentamento não está no marido. Ele não vai preencher sua sede de autoestima. Às vezes ele vai esmagá-la, porque ele é pecador. Mas Cristo pode lhe dar o perfeito contentamento. Homens, mulheres, casados, busquem ter uma vida melhor, mas o seu contentamento não é no seu cônjuge, é por isso que ocorrem tantas separações. Está em Cristo, Cristo vai preencher a sua alma. E se você estiver preenchido por Cristo, você vai estar tão preenchido que você não vai precisar do outro para ser feliz. Pelo contrário, você vai querer dividir a sua felicidade com o outro. Cristo é o segredo do pleno contentamento. E aí eu tenho uma certeza, quando eu estou em Cristo, e eu posso dizer, como diz aquele hino, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Ela expõe aquilo que nós experimentamos todos os dias, mas teimamos em negar e fugir desta realidade. A realidade de que não temos o controle sobre a vida, que não temos controle sobre nossas experiências, que embora a vida seja feita de uma relação de causa e efeito, nem sempre podemos prever todos os efeitos daquilo que fazemos.
Ó Deus, que isso nos leve em primeiro lugar a temer o Senhor. Segundo lugar, que isso nos leve a correr para Cristo, o único que pode preencher a nossa sede de eternidade que Deus pôs no coração. E que possamos, ó Deus, fazer planos, mas confiar os resultados ao Senhor. Que possamos aprender a viver os maus momentos que virão, porque este mundo é caído e teremos maus momentos. E aproveitemos esses tempos para meditar sobre o caráter transitório da nossa passagem nesse mundo. E para que nós ansiemos mais os novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E ajuda-nos a desenvolver o perfeito contentamento em Cristo. Nós te pedimos em nome dele. Amém.